Não foi queda, foi descida por amor. Das alturas ao pó escolhi o calor. Prometeu-se o fogo às filhas dos homens, não por erro, mas zelo que rompe os nomes. Ensinei o aço a lembrar do trovão, a lâmina nasce da mão e da intenção. Imagina a fumaça de um incenso subindo assim. Em espirais lentas, ela preenche o ambiente com um aroma denso, antigo, quase palpável, né? A maioria de nós pensa nisso como, sei lá, um clima, uma atmosfera. Mas o material que a gente tem em mãos hoje diz que essa fumaça não é o cenário. Não mesmo. Ela é o próprio veículo. O veículo. E essa ideia de veículo é o centro de tudo. A gente está mergulhando hoje no capítulo 8 de Magia de Azazel, que é um texto que, olha, de forma bem particular, se dedica exclusivamente ao uso de incensos nos rituais com essa entidade. Exclusivamente, isso é bem específico. Muito. A proposta aqui é ousada. Sugere que, para Azazel, o incenso não é opcional, não é um acessório. É a própria linguagem da comunicação. Uau! E a nossa análise hoje vai ser focada em decifrar essa linguagem. Por que ela é tão vital, sabe? Como prepará-la e quais técnicas ou dialetos podem ser usados para estabelecer essa conexão? Uma linguagem feita de fumaça e aroma, ok, isso me intriga de verdade. Então, para a gente organizar a conversa, que tal a gente começar pelo porquê dessa importância toda? Perfeito. Depois a gente passa para a preparação prática, que parece ser crucial, e aí a gente explora as técnicas específicas que o autor propõe e, no fim, junta tudo num ritual completo que o texto sugere. Tem um ótimo caminho. Começar pelo fundamento, pelo porquê, é essencial. A primeira coisa que o autor martela é que o incenso vai muito além da função de purificar ou de ser uma oferenda. Certo. Ele é descrito como uma ponte sensorial. A fumaça, por ser do elemento ar, é volátil. Ela sobe, ela viaja, e nesse ato ela carrega a intenção do praticante do plano físico para o espiritual. Ah, então é mais do que só criar um clima. A fumaça está ativamente levando alguma coisa, como se fosse um mensageiro. Exatamente. O texto usa o termo oferta viva. Enquanto o incenso queima, a oferenda está acontecendo ali, em tempo real. Não é um objeto estático deixado no altar, sabe? Entendi, é dinâmico. E tem mais. A fumaça se torna um veículo para os ens, os mantras. A vibração sonora do En de Azazel, quando você entoa, se funde com a fumaça. É como se a sua intenção pegasse carona na sua voz e as duas pegassem carona na fumaça. Uma sinergia de energias. E os aromas? Imagino que não seja qualquer um, né? De jeito nenhum. E a lógica por trás é bem interessante. Azazel é associado a uma essência que o texto chama de saturniana e ígnea. Dizer na prática. Pensa em escuridão, terra, fogo primordial, conhecimento antigo. Por isso, os incensos recomendados são resinas como o olíbano e mirra, ervas terrosas como o patchouli. Coisas com cheiro de terra, de antigo. Exato. Madeiras como sândalo. A ideia é que esses aromas sintonizam o ambiente na mesma frequência da entidade. É tipo ajustar o dial de um rádio para a estação certa antes mesmo de tentar ouvir a transmissão. Entendi. Você prepara o campo energético com o aroma. E quais seriam os benefícios disso, além da comunicação? O texto fala em algo mais palpável. Fala, sim. O benefício mais direto é o acesso a revelações, a insights. Mas tem camadas mais profundas. A prática de focar na dança da fumaça, num aroma, é um exercício de concentração poderoso. Imagino. Ele ajuda a induzir estados alterados de consciência, a chamada gnose, que é o motor de qualquer ato mágico eficaz. E além disso, o ato repetido de acender o incenso com intenção serve como um tributo, um gesto de respeito que, segundo o texto, fortalece o vínculo. Isso de fortalecer o vínculo
me leva a pensar no lado do desenvolvimento pessoal. Essa prática tem um impacto no praticante também, certo? Sem dúvida. Um ponto que o texto reforça muito é que o uso regular desses rituais estimula a disciplina. Azazel é descrito como uma entidade que valoriza a dedicação, o esforço. A constância. Isso, a prática constante, mesmo que simples, remove bloqueios mentais e ajuda a acender o que o texto chama de chama negra interior. Uma metáfora para o poder pessoal, a vontade. Exato. É sobre o despertar do seu poder, da sua vontade autêntica. Então não é só sobre contatar uma entidade. É sobre se transformar no processo. Essa ideia da chama negra como poder pessoal pareceu o objetivo final. O que a fonte diz, então, sobre como começar a colocar isso em prática? Quais são os primeiros passos na preparação? Olha, a preparação já é um ritual em si e começa com a seleção dos incensos. A lista é vasta. Olíbano, mirra, patchouli, sândalo, sangue de dragão, âmbar, eucalipto, alecrim, copal, quibfe, até chá verde. Uma lista grande. Mas a escolha não deve ser aleatório. De forma alguma. O material sugere alinhar o incenso com a intenção do ritual, e as correspondências são fascinantes. Me dá um exemplo. Âmbar. É uma resina solar, quente, né? O texto recomenda para rituais de motivação, para acender a coragem. Já o sangue de dragão, aquela resina vermelha poderosa, é indicada para proteção e fortalecimento pessoal. Faz sentido. E olíbano e mirra, como aquelas associações milenares com o sagrado, são usados para limpar o espaço e a mente antes de um trabalho mais profundo. É interessante notar como essas correspondências não surgem do nada. Elas ecam em várias outras tradições, né? Onde resinas solares invocam ação e as mais sombrias promovem introspecção. Exatamente. O autor está se baseando num simbolismo arquetípico bem estabelecido. Uma vez que você escolhe o incenso, o foco vai para o ambiente. E como seria esse ambiente ideal? A orientação é clara. Um local quieto, escuro, livre de interrupções. No centro, um altar simples, coberto com um pano preto. E sobre ele, só o essencial. O sigilo de Azazel, uma vela preta, um incensário seguro. O básico. E talvez uma oferta simbólica, como vinho tinto ou chocolate amargo. O que, convenhamos, no mundo de hoje, o primeiro desafio mágico já é encontrar 5 minutos de silêncio sem interrupções. É a mais pura verdade. Mas isso nos leva direto ao ponto mais crítico da preparação, a mental. Ah, o estado interno. O ambiente físico arruma o palco, mas o estado interno do praticante é o ator principal. O texto enfatiza que foco, respeito, paciência e, acima de tudo, uma intenção cristalina são indispensáveis. A fonte diz que Azazel é paciente, mas valoriza a dedicação. Não adianta ter o incenso mais raro se a mente estiver em 1000 lugares ao mesmo tempo. Exato. Não adianta nada. Ok, o palco está montado, o ator está focado. Quais são as peças? O que o autor apresenta como técnicas específicas para usar essa linguagem do incenso? Ele detalha 4 técnicas, numa escala que vai crescendo em complexidade. A primeira é a mais acessível, a oferenda simples diária. Uma prática diária? Isso soa mais como algo para manter a conexão do que para um grande ritual? Precisamente. O objetivo é manter o canal aberto. Consiste em simplesmente acender o incenso escolhido e, enquanto a fumaça sobe, recitar o Ena, Itzrel, Itzrel, Azazel 9 vezes. Só isso. Só. É um momento de meditação breve, de alinhamento, para receber pequenos insights ou só reafirmar a conexão no dia a dia. Certo. Simples e direto. Qual seria o próximo nível? O próximo já exige mais visualização. É a invocação através da fumaça. Aqui, o praticante usa a ponta do incenso em brasa como se fosse tipo um lápis de luz e desenha o sigilo de Azazel no ar, na sua frente. Peraí, desenhar no ar com a fumaça. Isso parece incrivelmente difícil de visualizar. A fumaça é etérea, se dissipa. Ótima pergunta. O texto esclarece que não se trata de um desenho físico perfeito. O importante é o ato de traçar com intenção. A intenção. Você projeta a imagem do sigilo mentalmente e usa o rastro de fumaça como um catalisador para essa projeção. A visualização-chave é imaginar o sigilo pairando no ar,
brilhando com uma luz escura, e a partir dele sentir a presença de Azazel se manifestando, preenchendo o ambiente com uma sensação de calor. Entendi. O gesto físico ancora a visualização mental. É uma técnica bem ativa. E a terceira? A terceira é quase uma forma de adivinhação, de scrying. Chama-se ritual de purificação e revelação. Adivinhação com fumaça? Isso. Usa-se um pequeno caldeirão para queimar resinas. Enquanto elas queimam e soltam uma fumaça mais densa, o praticante se concentra numa questão específica e observa os padrões que a fumaça forma. É uma forma de ler as respostas no elemento ar. Interessante. O texto dá exemplos de interpretação? Sim, uma espiral pode indicar transformação. Uma linha reta e ascendente, um caminho claro a seguir. Coisas assim. E a quarta técnica? Ela integra tudo isso. De certa forma, sim. A quarta é a integração com meditação. E o foco dela é o ato de respirar. O aroma deixa de ser um pano de fundo e se torna a âncora da meditação. Um foco total é no cheiro. Cada inalação consciente do aroma do incenso é vista como um passo mais fundo no transe. É como se o cheiro, por ser um sentido tão primitivo, conseguisse contornar o ceticismo da mente e abrir portas na percepção, facilitando a comunhão. Faz todo sentido. O olfato é diretamente ligado às nossas memórias e emoções mais profundas, né? Usá-lo como chave é uma abordagem bem inteligente. Exatamente. Ele funciona como uma senha sensorial para acessar estados mais profundos da consciência. Muito bem. Entendemos o porquê, a preparação e as diferentes técnicas. Agora, como tudo isso se junta? Vamos detalhar o ritual completo que o material sugere para acessar e convocar Azazel. Vamos lá. O texto estrutura o ritual em 6 passos claros. O primeiro, claro, é a abertura. O básico, né? Preparar o altar, acender a vela preta. Isso, preparar o altar como a gente já descreveu. E a vela aqui não é só iluminação. Ela simboliza a chama negra, a luz do conhecimento na escuridão. Certo. Segundo passo, a ativação do portal. Aqui o incenso entra em cena. Exato. Ao acendê-lo, o praticante recita o em It's Rel, Azazel, 9 vezes. E a visualização é crucial. A fumaça não está apenas subindo, ela está ativamente rasgando um véu entre os mundos, abrindo um portal energético na sua frente. Uau! Um portal de fumaça. Esse portal, uma vez aberto, leva ao terceiro passo, a invocação direta. É o momento do chamado. O texto fornece uma conjuração específica, que é bem direta, sabe? Como ela é? É algo como: Azazel, portador da chama negra, convoco-te através deste incenso sagrado, desça e manifeste todas as orientações necessárias sobre... E aí a pessoa insere o tópico. Por exemplo, meu caminho de poder. É uma linguagem bem direta, sem rodeios ou submissão. É um convite. O que vem depois do chamado. O coração do ritual. O passo 4. A comunhão central. Um período de 15 a 20 minutos de meditação silenciosa e receptiva. O trabalho aqui é ouvir. Ficar aberto para as respostas. Exato. Fazer as perguntas mentalmente e ficar atento a qualquer coisa. Intuição, uma imagem, uma emoção. E o texto sugere um detalhe interessante aqui. Oferecer uma única gota de vinho tinto no incenso em brasa para intensificar a conexão nesse momento. É um gesto de reciprocidade, de alimentar a conexão. E como se encerra essa comunicação de forma adequada? Com o 5º passo, o selamento. É importante fechar a conversa formalmente. O praticante afirma: agradeço a Azazel pelas orientações. Que este incenso sele nossa aliança. Gosto disso. Não encerra a conexão para sempre, mas conclui aquele ritual específico. Exatamente. E reforça o pacto de trabalho. E o último passo, o encerramento, envolve os cuidados práticos, imagino. Sim, o encerramento. Deixar o incenso queimar até o fim, apagar a vela, mas sem soprar para não dispersar a energia. E o mais importante, o aterramento. Tocar o chão, comer algo, beber água. Qualquer coisa que traga a consciência de volta firmemente para o corpo. E claro, o autor insiste, registrar tudo em um diário. O material menciona precauções, sinais a observar ou coisas a evitar? Sim, e são pontos muito importantes.
Primeiro, a consistência. A prática regular constrói essa ponte energética de forma mais sólida. Durante o ritual, é preciso estar atento aos sinais de presença. Tipo o quê? Uma mudança súbita de temperatura, sentir um calor intenso, ver padrões na fumaça ou o próprio aroma do incenso se alterar drasticamente por alguns segundos. E os alertas? O que fazer se as coisas não saírem como esperado? A primeira precaução é de segurança. Usar o incenso em local ventilado, sempre. Espiritualmente, o texto alerta para o desconforto extremo. Não é medo ou reverência. É tipo exaustão súbita e drenante, ou paranoia. E se isso acontecer? A instrução é clara. Interrompa o ritual imediatamente, agradeça, encerre e faça o aterramento de forma enfática. O foco, reforça o autor, deve ser sempre o crescimento pessoal ético. Ok, então se a gente amarrar tudo isso, o que fica de mais importante? Fica claro que, no contexto deste material, o incenso é muito mais do que um perfume. Muito mais. Ele é uma ferramenta ativa e multifuncional. É a ponte, é a oferenda em movimento e é o catalisador para a transformação da consciência. Mas a eficácia disso tudo Não está no incenso em si. Exato. Está na disciplina, no respeito e na clareza de intenção de quem o acende. No fim das contas, a magia é um ato de vontade focada. Vontade focada. Gosto disso. É uma definição que remove toda a fantasia e vai direto ao ponto. E isso me deixa com um último pensamento, sabe? A fumaça do incenso sobe, se espalha e, eventualmente, se dissipa. A matéria vira energia e desaparece da nossa vista. Certo. Mas a intenção que essa fumaça carregou, para onde ela realmente vai? E se o verdadeiro portal aberto pelo ritual não estiver no espaço entre os mundos, mas sim na transformação que o aroma e a intenção provocam dentro da própria consciência de quem os utiliza? Saudações, pessoal! Então, essa mensagem é importante. Esse vídeo, vocês estão vendo aí em cima, sou eu antes, tá? Envelheci um pouco mais, né? Faz parte da idade, né? Mas outra vez eu vou colocar só o áudio para vocês, com a repetição do mesmo vídeo. Então, olha, eu tenho que conversar com vocês, pois no momento, esse é o último vídeo, tá? Da magia de Azazel. São coisas muito interessantes que só tem no livro impresso, tá? Não comprem o e-book pensando que ele é o livro impresso, pois ele só tem os capítulos introdutórios. Infelizmente, os e-books, eles não atendem a profundidade que a leitura de um livro impresso traz. Então, é natural nós nos sentirmos cansados, ou no caso, perdemos o entusiasmo quando, ao invés de lermos um livro impresso, lemos um e-book. Então, a parte introdutória, para não cansar, condizente com o conhecimento básico do material, para que, caso vocês tenham interesse em se aprofundar da energia, no caso Azazel, vocês podem comprar o livro impresso para suas atividades se aprofundarem da mesma forma, tá? Mas, agora voltando a falar do planejamento dos próximos vídeos, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre o livro de outro autor. Ainda não sei qual que eu vou fazer, mas vai seguindo aquela linha da magia magia bélica, tá? Isso já não tiver acabado as opções que eu tenho, né, para poder oferecer. Mas em breve eu vou estar já lançando o próximo livro. Esse sim vai ser o mais importante, porque é o Gran Grimoire, ou melhor, é o Grimorium Verum, na prática, que reúne todos os 72 nomes da Goécia. Então são todos os nomes do Grimorium Verum, mais a Goécia, mas ao invés de fazer que nem a coleção Carpinicro, que eu falei sobre cada um dos nomes, vou fazer mais a parte prática, para que seja um complemento. Entenderam? Isso possa ser benéfico a todos e complementar a coleção. Pois isso ficou faltando uma espécie de desenvolvimento. Tudo bem, ele traz um campo enorme de conhecimento para vocês, mas a partir daí, vocês precisam da prática. E da prática, para isso que eu vou fazer, então vou fazer
uma série de vídeos, porque é muito grande também o livro, de tamanho A4, né? Mas vai ter atividades com todos os nomes, todos, tá? Então, vocês vão se surpreender com coisas que não estavam no último Grimorium Verum, o francês. Aliás, o francês é bem completo, tá? Se vocês verem a versão italiana também, tem várias versões do Grimorium Verum complementares, com nomes complementares. Então, nós somos muito órfãos de conhecimento que foi freado pelos franceses, para ser sincero. Então, a partir daí, com esse estudo apurado que eu fiz, vocês vão ter acesso a outros nomes que também não estão no Carpinicum, pois eu não tinha acesso naquela época. Aí eu tive acesso, tá bom? Então é isso, porque vocês estão aqui no... Hora da magia do caos. Exadimo pós revelou um saber que a igreja escondeu, a magia de Marduk, segredo antigo, o poder que em nós se acendeu. Dos nomes de Marduk, a força vem, na mente o desejo que se tem. Cabala, paganismo, saber sem fim, os mistérios agora estão aqui. Magia de Marduk, a magia que liberta, que nos traz a luz. Nosso poder imitado e a sadeia que aduz. Abismo, paraíso, a mente cria, com Tesla a magia e a sabedoria. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, ancestral, mas ao mesmo tempo muito, muito específico: o fogo. Exato. E não o fogo de uma forma genérica, né? O nosso foco hoje é bem direcionado. A gente vai analisar o capítulo 9 da obra Magia de Azazel, que trata exclusivamente de rituais com velas. Isso. A proposta aqui não é só, acender uma vela e fazer um pedido. O material que a gente estudou trata a vela como uma ferramenta de alta precisão. Quase como um portal. E também como um símbolo do que o autor chama de chama negra.
E a nossa missão hoje é justamente essa, decodificar o que isso significa. A gente vai começar pela base, pelo porquê da vela ser tão central. Depois a gente passa para a parte prática, a preparação do ambiente, de si, dos materiais. E por fim a gente detalha as técnicas específicas que a fonte apresenta para quem busca essa conexão. É uma jornada do simbólico ao super prático. Vamos lá. Então vamos começar pelo porquê. O que é que torna a chama de uma vela tão especial para essa comunicação específica com Azazel, de acordo com o que a gente leu? Olha, a conexão que o texto propõe é fundamentalmente simbólica e energética também. Não é só a luz, então. Não mesmo. A vela ali, ela representa o que o autor chama de chama negra, que Azazel teria, entregue à humanidade. Quase como um paralelo com o mito de Prometeu, do fogo que foi roubado dos deuses. Exatamente esse o paralelo. Só que aqui essa chama é consciência desperta. É o conhecimento que ilumina a escuridão, mas que também, que vem dela. Entendi. Então, o ato de acender a vela já é em si um ato de alinhar a própria consciência com esse arquétipo. É tipo sintonizar um rádio numa frequência muito, muito específica. Perfeito. E o livro argumenta que a prática constante, a regularidade, transforma essa sintonia num relacionamento. Um relacionamento? Como assim? O autor descreve quase uma mentoria, onde a entidade começaria a oferecer revelações mais personalizadas, insights, e até o que ele chama de testes de compromisso. Que interessante. E o texto detalha benefícios mais, digamos, práticos disso. Além do desenvolvimento espiritual, qual o papel da vela nesse sistema? Sim, são bem definidos. Primeiro, a chama atua como um farol para invocação. Um ponto de atração. Isso é o ponto focal que atrai e âncora a energia de Azazel no ambiente. Tem relatos de praticantes que veem imagens na chama ou sentem um calor súbito e intenso quando a conexão se estabelece. Além de ser um farol, ela também funciona como um filtro. Exato. Esse é o segundo ponto. A purificação e a transformação. As velas pretas, em especial, são descritas como esponjas de energia negativa. E a ideia é só se livrar dessa energia. Não, é transmutá-la. É converter essa energia em poder pessoal. A vela age como um catalisador. Entendi. E eu imagino que a disciplina do ritual em si também tem um peso grande, né? Com certeza. É o terceiro benefício. A vela como uma oferta e uma demonstração de disciplina. O ato de queimar uma vela dedicada é um sinal de respeito, de compromisso. E a fonte reforça que Azazel, nessa representação, valoriza muito a estrutura, a disciplina. O que nos leva àquela conexão com Saturno, que o livro menciona. Sim, essa parte me chamou muita atenção. Essa disciplina saturnina. Por quê? É sobre provar o seu valor para o praticante ou a própria energia funciona melhor dentro de uma estrutura mais rígida? O texto sugere que são as duas coisas. A estrutura não é só para, digamos, agradar a entidade. Ela serve principalmente como um canal. Um canal? Pensa em afinar um instrumento. A disciplina e repetição, que são traços de Saturno, elas afinam a consciência do praticante. Isso permite que ele capte as revelações, a tal chama negra, sem ruído mental, sem distorção. Entendi. É uma maestria que vem com o tempo e a paciência. Exatamente. Faz todo sentido. Então a preparação para o ritual deve seguir essa mesma lógica, super meticulosa. Uma coisa que me surpreendeu foi o nível de detalhe no preparo da própria vela. Sim, a preparação é um ritual dentro do ritual. Ela não é um item passivo, né? É quase a consagração de uma ferramenta. É isso mesmo. Começa com a escolha das cores. As pretas, para proteção, banimento, absorção. E as vermelhas, para intensificar paixão, força, poder. Mas o ponto crucial mesmo é a unção. Que é o ato de passar óleos na vela. Isso. O livro sugere alguns como patchouli, mirra, sangue de dragão, e o movimento é sempre da base para o pavio. Tem um simbolismo nesse gesto. Sim. Simboliza elevar a intenção da terra para o éter, do material para o espiritual. E enquanto se faz isso, a visualização da intenção é fundamental. E para um foco ainda maior,
o sigilo de Azazel pode ser gravado na cera. A vela deixa de ser um objeto genérico para se tornar um canal dedicado. Exato. Ok, a ferramenta está pronta. E o ambiente? O que o livro orienta para criar o espaço ideal? O ideal, segundo a fonte, é um local escuro e silencioso, para minimizar as distrações e ajudar a focar na introspecção. Recomenda-se um altar, mesmo que seja simples, com o sigilo de Azazel em destaque. E as oferendas específicas também entram aí. A fonte menciona vinho, vodka, chocolate amargo. Por que esses itens? Existe uma lógica por trás? Sim, tem uma lógica simbólica bem forte. São itens que representam prazeres terrenos, poder e transformação. Entendi. O vinho e a vodka são espíritos, né? Alteram a consciência. São ferramentas de êxtase. O chocolate amargo combina o amargor com a doçura, simbolizando o conhecimento que se obtém ao passar pela escuridão. São ofertas que refletem a natureza da própria entidade, então. Perfeitamente. E o tempo, o timing também é um fator. O livro dá alguma direção de quando realizar esses rituais? Sim, e segue a mesma lógica astrológica. O autor sugere a noite de sábado, que é o dia de Saturno, para trabalhos que pedem disciplina e estrutura. Ou terça-feira, dia de Marte, para rituais de força e intensidade. Exato. E as fases da Lua também. A minguante ou a nova são consideradas ideais, porque favorecem a introspecção e o banimento de obstáculos. E o livro fala sobre a questão da segurança energética, a proteção. Muitos falam sobre a importância de criar um círculo mágico. Sim, e ele oferece duas abordagens bem diferentes. A primeira é mais complexa. Usa 4 velas para os 4 elementos e quadrantes, associando cada um a uma entidade. Que seriam terra com Belial, ar com Lúcifer, fogo com Fleiras e água com Leviatã. Isso. É como se você convocasse guardiões para o seu rito. Mas, ao invocar outras entidades tão poderosas para proteger um ritual, não existe um risco, segundo a fonte, de, misturar as energias? De a proteção ficar complexa demais? É uma ótima pergunta. O texto apresenta isso como uma técnica para quem já tem afinidade com essas 4 forças, vendo elas como pilares de um mesmo sistema. E qual seria a outra opção? A segunda é mais direta, mais focada. Criar um pentagrama no chão usando 5 velas pretas. Nesse caso, a proteção vem de um símbolo autocontido, sem chamar outras consciências. O que talvez seja mais indicado para quem quer manter o foco total em Azazel. Exatamente. Então, com o espaço consagrado, as ferramentas prontas e o tempo ideal, a vela se torna um instrumento ativo. A fonte explora diferentes modos de usar esse instrumento, além de só deixar queimar. Sim, o livro descreve várias técnicas. A mais simples é a oferenda simples. Que seria tipo uma prática de manutenção? É isso. Uma prática para manter a conexão. Acender uma vela preta, talvez com o sigilo gravado, e recitar o En de Azazel. Certo. Você mencionou En. Para quem não conhece o termo, o que é exatamente um En nesse contexto? Um En é uma espécie de mantra de invocação. Uma frase numa linguagem que é descrita como única, usada para sintonizar a frequência vibracional do praticante com a da entidade. Então não é uma prece pedindo algo. Não. É uma chave sônica para abrir um canal de comunicação. No caso da oferenda simples, é para manter essa linha aberta no dia a dia. Isso me faz pensar, o texto dá a impressão de que essa conexão é algo que precisa ser nutrido constantemente, como um relacionamento mesmo, e não um canal que se abre e fecha quando a gente quer. Exatamente essa a ideia. O autor enfatiza que a consistência é mais valorizada do que um único ritual grandioso. A prática diária de acender a vela é como manter a linha telefônica fora do gancho, sabe? Pronta para ser usada. Entendi. Essa é a manutenção. Mas e para uma comunicação mais direta, para buscar uma resposta específica? Para isso, a técnica indicada é o scrying, com velas. Scrying, a arte de ver, certo? Isso. O praticante unge a vela com a pergunta em mente e então olha fixamente para a chama, deixando a visão periférica se apagar. E o que acontece? A ideia é que a chama se torne um portal, uma tela escura onde símbolos, imagens ou cenas podem se manifestar,
mensagens diretas da entidade, segundo o texto. É fascinante como a mesma ferramenta tem tantas funções. E para rituais mais intensos, o livro fala em alguma técnica de proteção mais robusta? Sim, o círculo de chamas. Em vez de um círculo só simbólico, o praticante usa múltiplas velas pretas para criar uma barreira literal de fogo e luz. Uma muralha de proteção energética. Exato. Para criar um espaço contido e seguro para trabalhos mais profundos. E, por último, tem a técnica mais direta para manifestar uma intenção, a queima simbólica. Isso. É um ato de magia simpática bem clássico. Você escreve sua intenção ou o obstáculo que quer remover num pedaço de papel. E queima na chama da vela dedicada. Exato. O fogo age como um agente de transformação, liberando a energia do seu pedido diretamente para Azazel. Certo. Com todas essas ferramentas, o livro amarra tudo num roteiro de ritual completo, né? Para quem busca orientação direta. Vamos montar esse quebra-cabeça passo a passo? Vamos lá. O ritual sugerido é para obter revelações e guia. Primeiro, os materiais. Velas pretas e vermelhas, com uma preta principal, com o sigilo gravado. As oferendas que a gente já falou, como o vinho, o incenso de mirra e o sigilo em papel. Exato. O passo 1 é a abertura. E o que isso envolve psicologicamente, além de acender as coisas? Envolve criar uma fronteira consciente. É um ato de dizer: esse espaço, neste momento, é sagrado e focado. Ao criar o círculo, acender o incenso, ungir a vela, você está mudando o seu próprio estado mental, saindo do mundano. E o passo 2 é a ativação. É aqui que o motor do ritual liga de verdade. Exatamente. O sigilo em papel vai sob a vela principal. Ao acendê-la, o praticante recita o En. Itzhel, Azazel. 9 vezes. O número 9, imagino, tem um significado. Sim, ligado a ciclos, a conclusões. E a visualização aqui é a chave. Imaginar a chama não como fogo, mas como um portal se abrindo. Depois da ativação, vem a invocação, o passo 3. Sim, um chamado direto. O texto sugere uma fórmula clara, tipo: Azazel, eu invoco para que me guie e revele o conhecimento necessário. A clareza da intenção é tudo. Sem ambiguidades. Nenhuma. E aí a gente chega no coração do ritual. O passo 4, a comunhão. Meditar olhando para a chama por 15, 20 minutos. Isso é descrito mais como uma escuta passiva ou um diálogo? É uma escuta ativa. O praticante não projeta o que quer ouvir, mas se abre para receber. A chama silencia a mente consciente, sabe? O tagarela interno. Permitindo que os insights venham à tona. Isso. Insights que podem vir do subconsciente ou, segundo o texto, de Azazel. As perguntas são feitas mentalmente e a instrução é anotar tudo, sem julgar. É nesse passo que a oferenda de vinho é feita na base da vela, como um selo da troca. E depois dessa imersão, como o ritual é encerrado de forma segura? O passo 5 é o selamento. Uma declaração de encerramento e gratidão. Algo como: agradeço a Azazel pelas revelações. Que esta chama cele nossa aliança. É um jeito de fechar a porta que foi aberta, mas com respeito. Exato. E o passo 6 é o encerramento físico. A regra é clara. As velas queimam até o fim em segurança ou são apagadas com um abafador. E o texto enfatiza, nunca soprando. Nunca. Essa é uma regra fascinante que a gente vê em tantos contextos. A ideia de que o sopro pode dispersar a intenção. É interessante ver isso aqui com tanto rigor. Sim, o sopro é visto como um ato de dispersão. E o último passo, o 7, é talvez um dos mais importantes para o aprendizado a longo prazo. Aterramento e registro. O que significa aterrar nesse contexto? Significa se reconectar com o plano físico. Tocar o chão, comer alguma coisa, beber água, é um ato para reequilibrar a energia. E em seguida, o registro. Sim, anotar tudo num diário. Detalhadamente. A fonte sugere que repetir o ritual nos mesmos horários e dias fortalece a conexão, criando uma rotina energética que facilita cada vez mais o contato. Fica muito claro que dentro desse sistema, a vela transcende completamente a sua função de objeto. Ela é um diapasão para sintonizar a consciência, um portal. E a manifestação física da tal chama negra que se busca despertar. Exatamente. A preparação, a escolha dos elementos, a disciplina,
tudo converge para transformar um ato simples em um exercício poderoso de intenção focada. E para a gente encerrar, uma reflexão que o próprio material provoca. A fonte afirma que Azazel é seletivo, que testa o compromisso de quem o busca. Se a chama de uma vela pode mesmo ser um portal, o que é a consistência de alguém em manter essa chama acesa, dia após dia, revela sobre a própria vontade e disciplina. O que acontece quando o fogo externo que se nutre se torna um reflexo perfeito do fogo interno que se busca dominar. Das mãos de Tesla, de Mubosso, um saber vem. Encantamentos, a força que nos detém. Da história ao agora, magia no ar. Com cantos e versos vamos encantar. A vontade em sigilos, no objeto afirmar. Energias sutis pra transformar. Da árvore a cura, do ritual a força. Lança o feitiço no ar e deixa o universo trabalhar. A vontade de luz, o que cerca fitra, ele em dias sutis, catrosoma, da cabo e a cura, com ritual a força, me soprentiço no ar e deixo o universo trabalhar. Bom, para nossa análise de hoje, a gente mergulha no livro Magia de Azazel, de Tesla de Moorbox. Muita gente conhece essa figura como, sei lá, um símbolo do mal, né? Um vilão cósmico. Exato, a imagem clássica. Pois é, mas a obra que a gente tem em mãos faz uma pergunta bem provocadora. E se essa visão estiver completamente errada? E se ele for outra coisa? Exatamente. E se Azazel for, na verdade, uma espécie de Prometeu sombrio, um professor de artes e conhecimentos proibidos? A nossa missão hoje é justamente desvendar a jornada que o autor propõe para quem tem a coragem de se tornar aluno dele. Perfeito. E para começar essa jornada, eu acho fundamental reposicionar essa figura. Tirar ele da caixinha, né? Isso, o livro tira o Azazel daquele pedestal simplista de demônio bíblico e apresenta ele com uma complexidade, nossa, fascinante. Ele é retratado como o líder dos anjos vigilantes. Do livro de Enoque, certo. Isso, um texto apócrifo judaico, não está no cânone da Bíblia, e segundo esse livro, eles desceram à Terra e ensinaram para a humanidade coisas revolucionárias para a época. Metalurgia, armas... Até cosméticos. Então a abordagem do livro não é a de uma força do mal, é a de um mentor. Um mentor, assim, extremamente rigoroso. Ok, vamos analisar essa ideia central porque ela muda tudo. A filosofia que o livro martela o tempo todo é que Azazel é um professor, não empregado. Essa frase é a chave. Isso me parece o pilar de toda a prática que ele descreve. Sem dúvida. E as implicações disso são profundas, sabe? A maioria das práticas mágicas que a gente vê por aí se baseia em petições, em pedir favores. Aqui, a proposta é o total oposto. Não se pede poder, se aprende a construir o próprio poder.
Faz sentido. Dá as ferramentas, o conhecimento, mas o trabalho pesado, a construção, é 100% do praticante. Isso exige uma mudança de mentalidade gigante. Total. De passividade para proatividade. De súplica para aprendizado ativo. E isso nos leva direto para uma citação do livro que você marcou como fundamental, que é: o problema não é errar, o problema é não se corrigir. Isso. À primeira vista pode parecer um clichê, mas dentro desse contexto que a gente está falando, o peso é outro, né? É um peso imenso. Pensa só, se o seu objetivo é aprender, então o erro deixa de ser uma falha catastrófica, vira parte do processo. Exato. Um ritual que deu errado não é um desastre, é um feedback. É um dado valiosíssimo que te mostra onde a técnica, a concentração ou a preparação falharam. Entendi. A obra sugere que cada tropeço é uma aula. Então a atitude do praticante, mesmo fora do ritual, no dia a dia, muda completamente. A responsabilidade de se observar, de analisar os próprios erros e recalibrar a rota se torna constante. É uma disciplina de autoaperfeiçoamento implacável. Isso muda a perspectiva toda. E me faz pensar no conceito do bode expiatório, que é historicamente a imagem de Azazel. Como que o livro lida com uma imagem tão carregada? E o fascinante é que o livro não ignora essa imagem. Ele a ressignifica de uma forma brilhante. Como assim? Na tradição, o bode é enviado para o deserto carregando os pecados do povo, né? Uma purificação externa. Certo. O livro subverte isso. Nessa prática, Azazel assume esse papel não para levar os pecados embora e absolver o praticante, mas para funcionar como um espelho. Nossa. Ele reflete de volta os erros, as falhas, as sombras da pessoa, forçando ela a encarar tudo de frente. Então a purificação não vem de fora. De jeito nenhum. Ela vem da coragem de assumir a responsabilidade pelas próprias falhas e trabalhar ativamente para corrigi-las. Ele não te perdoa, ele te ensina a se redimir através da ação. Entendi. Então se a base de tudo é essa autonomia radical, faz todo sentido que as ferramentas práticas não sejam sobre submissão, mas sobre alinhamento. Sobre sintonia. Exatamente. Como que o livro sugere que o praticante comece a construir essa ponte energética? A obra começa com o que chama de correspondências, que são, assim, essencialmente, elementos cuja vibração energética, segundo o autor, ressoa com a de Azazel. É como sintonizar uma rádio. Perfeito, é isso. Você precisa girar o dial para a frequência certa. Esses elementos ajudam a ajustar a frequência do ambiente e do próprio praticante. E a lista é bem específica. Para velas, as cores são azul e preta. Nos incensos, a obra cita o líbano, mirra, sândalo e sangue de dragão. E para cristais, obsidiana, turmalina negra, cornalina e lápis lazuli. É uma lista bem potente. O que me chama a atenção é a combinação dos incensos. O líbano e mirra têm uma conotação quase sagrada, né? Super tradicional. E aí vem o sangue de dragão, que é associado a poder bruto, a proteção. O livro explica a lógica dessa mistura. Sim, e a lógica é muito interessante. Não se trata de escolher um ou outro, mas de criar um equilíbrio. Ah, ok. O líbano e mirra ajudam a purificar o espaço, a elevar a consciência, criando um ambiente propício para o trabalho mágico sério, quase um templo. O sândalo ajuda a entrar num estado meditativo. E o sangue de dragão? O sangue de dragão entra como um catalisador, uma força que potencializa a intenção e fortalece o círculo ritual. Então, a combinação não é aleatória, sabe? É uma fórmula para criar uma atmosfera que é, ao mesmo tempo, sagrada, focada e potente. Faz todo sentido. É uma preparação de terreno. Mas aí, no meio desses elementos todos de poder, tipo obsidiana, incensos fortes, a obra menciona algo que me pegou de surpresa. Chás. Pois é. Chá verde, de ervas e de hibisco. Isso parece quase uma quebra de tom. O que o autor diz sobre o porquê de um gesto tão simples, tão cotidiano, ser importante nessa prática? Essa é uma das nuances mais reveladoras do livro. O ato de oferecer um chá quebra completamente a dinâmica de mestre e servo. Ou de divindade e adorador. Ele estabelece uma relação de anfitrião e convidado de honra. É um gesto de hospitalidade.
Exato. De respeito. Ao preparar e oferecer o chá, o praticante não está pedindo algo. Está dizendo: você é bem-vindo neste espaço e eu o recebo com respeito. Isso reforça toda a filosofia do professor. Você não se curva a um professor, você o recebe na sua casa para aprender. Nossa, que detalhe sutil e poderoso. Define todo o tom da interação. Uma troca mútua, não uma via de mão única. Isso é realmente interessante. Muda a energia da coisa toda. E, falando em estabelecer conexão, vamos para a ferramenta primária que a obra apresenta. O sigilo de Azazel, A chave visual. descrito como a assinatura energética da entidade. Exato. A função do sigilo, dentro do contexto dessa obra, é ser um ponto focal para a consciência. É a materialização de um conceito abstrato numa forma visual. Mas ele sozinho não faz nada, imagino. Não mesmo. Sozinho na página de um livro, ele é só tinta no papel. Ele só ganha poder quando a mente do praticante se concentra nele de forma intensa e contínua. Isso me faz pensar. Então, o poder não está no desenho em si, mas na capacidade do mago de usar ele para focar a mente. Exatamente. Quer dizer, se duas pessoas olhassem para o mesmo sigilo, uma sem treino e outra com a disciplina que o livro propõe, a experiência seria completamente diferente? Completamente. Pensa no sigilo como um QR Code. Boa analogia. Para um olho destreinado, é só um amontoado de quadrados. Não significa nada. Mas para a câmera do celular, ou nesse caso, para a mente focada e treinada do mago, ele é um link instantâneo para um destino específico. O ato de se concentrar intensamente, de visualizar o sigilo brilhando com energia, é o equivalente a abrir a câmera e escanear o código. Ele deixa de ser um símbolo passivo e se torna um portal ativo, um endereço energético que abre a comunicação. Nossa, essa analogia do QR Code é perfeita, genial. E ela nos leva direto da ferramenta para o operador. Se o sigilo é a chave, a mente é a mão que gira. É isso. A obra deixa bem claro que a base de toda a prática são a visualização e a meditação, certo? São os alicerces. Sem um controle mental rigoroso, todas as outras ferramentas são, inúteis. O livro enfatiza que o praticante precisa ser capaz de sustentar uma imagem mental, de silenciar o ruído interno. Um treinamento de atleta. Exatamente. E é nesse contexto que o autor introduz o conceito da chama negra. Sim, a chama negra. Como a obra descreve isso? Não é algo puramente negativo, pelo que eu entendi. De forma alguma. Pensa nela como o fogo piloto, que, segundo a filosofia do livro, todo mundo tem dentro de si. A centelha divina. Isso, a centelha da consciência individual, o potencial divino interior, a vontade de ser e de se tornar. Na maioria das pessoas, essa chama é pequena, fraca, tremeluzente, porque está sufocada por distrações, medos, dúvidas. E a meditação seria o combustível. Seria o método para, primeiro, limpar as impurezas do combustível e depois abrir o fluxo, permitindo que essa pequena chama se torne uma verdadeira fornalha de poder pessoal e vontade direcionada. A partir dessa base de controle mental, a obra apresenta métodos mais avançados. Um deles é o scrying com o espelho negro. Isso. E é crucial entender que, no contexto do livro, isso não é uma simples adivinhação, para saber os números da loteria. Não é sobre prever o futuro. Não, o espelho negro é tratado como uma ferramenta muito mais sofisticada. Ele funciona como um portal para o subconsciente do próprio praticante e potencialmente para outras dimensões. E como funciona a técnica? A técnica consiste em relaxar a visão e fitar a superfície escura até que a mente entre num estado de transe leve. Nesse estado, o espelho se torna uma tela onde Azazel pode projetar imagens, símbolos, cenas, comunicando insights de forma direta, visual. Contornando a mente consciente, analítica. Exatamente. E além do visual, existe uma ferramenta sonora, os Ents. O livro os descreve como mantras demoníacos. Sim, e aqui tem outra camada de profundidade. A obra oferece o En principal para Azazel, que é Eia On Ka Azazel Aken. A instrução é repeti-lo,
seja vocalmente ou mentalmente. E o interessante é que não é para entender o significado, né? Exato. O livro não os trata como palavras com um significado literal que precise ser traduzido. Então o que importa não é a palavra, mas o som. A vibração. Eles são apresentados como chaves sônicas. A vibração em si é a mensagem. Cada em é projetado para ressoar numa frequência específica, a frequência da entidade. Entendi. Ao entoá-lo, o praticante não está dizendo algo, está vibrando em harmonia com a essência de Azazel. É uma forma de sintonizar o próprio corpo e o ambiente através do som. A vibração é a chamada. Observando a estrutura toda, fica clara uma progressão muito lógica. Começa com a filosofia, a mudança de mentalidade. A base de tudo. Depois vem as ferramentas para preparar o terreno, as correspondências e, por fim, os métodos ativos que exigem uma disciplina mental intensa. Meditação, scrying, os Zengs. Que é um sistema completo que vai do alinhamento passivo à comunicação ativa e direta. É um caminho muito bem estruturado. Nada parece ser por acaso. Cada passo constrói sobre o anterior, exigindo um nível cada vez maior de comprometimento e habilidade. Não dá para pular etapas? De jeito nenhum. Tentar usar o espelho negro sem antes dominar a meditação básica seria, segundo a lógica do livro, completamente inútil. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica claro é que a abordagem do livro Magia de Azazel não é sobre ganhar um aliado poderoso para resolver seus problemas. Longe disso. É sobre se matricular numa escola extremamente exigente, onde a única matéria é o poder pessoal e a autotransformação. E a pergunta que o autor parece deixar no ar é: o praticante está disposto a pagar o preço da matrícula? Que é a responsabilidade total por si mesmo. Exatamente essa. É um caminho de disciplina rigorosa. E para encerrar, tem um pensamento no pós-escrito da obra que encapsula essa jornada de uma forma, nossa, muito poética. Manda. A busca pela sabedoria de Azazel pode ser imaginada como a caminhada de um nômade pelo deserto. As tempestades de areia são os desafios, que testam a resistência e a vontade. Mas é apenas sob o céu vasto e silencioso da noite que as estrelas, os segredos proibidos, se revelam com clareza para guiar aquele que não tem medo da solidão e da vastidão de si mesmo. Nas páginas escuras do Grimório Necronômito antigo quebra toda a razão. Os antigos espectros eles vêm com rituais proibidos, pesadelos que consomem. É a voz de Murmox que nos revela o véu do medo que habita entre a terra e o céu. Tudo dorme e os portais se abrem, o olho indescritível, as almas se perdem.
bem-vindos. Hoje a gente vai fundo num tema que é, ao mesmo tempo denso e muito prático. A prática ritualística com cálices. E mais especificamente, a conexão com a entidade Azazel. A nossa fonte aqui é o capítulo 11 de um manual chamado Magia de Azazel. E olha, a ideia não é só dar um passo a passo, né? O que a gente quer entender é o porquê. Por que um cálice? Por que essa dedicação total? Nossa missão é decifrar o simbolismo e as técnicas para uma aplicação consciente. Exato. É como aprender a tocar um instrumento, sabe? Primeiro a gente precisa entender por que ele foi feito daquele jeito, qual o propósito dele. Depois vem as primeiras notas, os acordes, e só com o tempo a gente parte para as composições mais complexas. O material que a gente tem em mãos propõe exatamente essa jornada. Transformar um objeto, um simples copo, num canal de comunicação bem sofisticado. Gostei da analogia. Então vamos começar a afinar esse instrumento. A primeira coisa que a fonte deixa muito clara é que o cálice não é um enfeite. Ele é o centro de tudo. O texto descreve ele como um símbolo da mente e do corpo do praticante. Um receptáculo que precisa estar vazio para receber conhecimento, a tal da gnose. E aqui entra um conceito que é, assim, a espinha dorsal de toda a prática descrita no livro, a exclusividade. A fonte é taxativa nisso. O cálice deve ser dedicado única e exclusivamente a Azazá. E por quê? Qual a justificativa para isso? A justificativa que o texto dá é energética. Se você usa o mesmo cálice para várias coisas, é como tentar sintonizar uma rádio com dezenas de outras frequências interferindo. O resultado é só ruído, estática. Entendi a lógica da estática, mas isso não parece um pouco limitante? Quer dizer, dedicar uma ferramenta a uma única finalidade. Qual é o benefício real disso? Ótima pergunta. Porque a limitação, na verdade, é o objetivo. Pensa num telefone. Se várias pessoas gritam na linha ao mesmo tempo, você não ouve nada, né? A dedicação exclusiva é criar uma linha, tipo criptografada e silenciosa só para uma pessoa. Ah, faz sentido. Mas vai além. É um ato de compromisso psicológico. Ao dedicar o objeto, o praticante está dizendo, eu estou focando minha atenção, minha intenção aqui. E só aqui. Esse foco absoluto é o que, segundo o texto, transforma o objeto de um copo para um talismã vivo com o tempo. Um talismã. Então ele deixa de ser uma ferramenta passiva e ganha, tipo, uma vida própria. Precisamente. Ele vira um ponto de ancoragem. E isso se conecta com o simbolismo maior que a fonte apresenta. Azazel é descrito como o senhor do deserto negro. Psicologicamente, o deserto é um lugar de isolamento total, onde as ilusões morrem, sabe? Onde a pessoa é forçada a se encarar, sem distrações. Um lugar de provação. Exato. E o cálice, então, é o vazio do praticante, que se oferece para passar por esse processo de esvaziamento, para se livrar do supérfluo e encontrar uma verdade mais real. A gnose que se busca aqui não é um conhecimento de livro. É um conhecimento que custa algo. Uau! Isso dá uma profundidade completamente diferente à ideia de encher um copo. Ok, o simbolismo é claro, mas como isso sai da teoria e vira algo prático? Qual é o beabá para preparar esse canal? O texto é muito direto nisso. A preparação material reflete a preparação interna. Por exemplo, o material do cálice. A sugestão é metal, prata, estanho ou vidro escuro. Metais são condutores e a cor escura remete ao mistério, ao oculto, sabe? Nada ali é por acaso. E o que vai dentro? Imagino que não seja qualquer bebida. Definitivamente não. E a escolha é fascinante. O vinho tinto, seco, bem denso, é chamado de sangue da terra. É como oferecer a força vital do planeta. Já a outra opção, água com uma pitada de cinzas, isso é quase um paradoxo. A água para purificar e cinzas do que já foi queimado, do que morreu. Simboliza uma purificação através da morte de algo velho. Cada detalhe tem um peso enorme. Sim. E para focar toda essa intenção, o sigilo de Azazel, o símbolo dele, é usado sobre o cálice, como uma base ou até traçado sobre o líquido. A estrutura do ritual básico também é bem detalhada, passo a passo.
preparar o espaço, consagrar o cálice. Mas o que me pegou mesmo foi o momento da comunhão, o ato de beber. Sim, porque não é só beber. O texto descreve uma sequência meditativa em 3 goles. É um ritual dentro do ritual. O primeiro gole é com a intenção de pedir que seus condicionamentos, suas fraquezas, sejam expostas. É um ato de coragem. Espera aí. Então o primeiro passo é pedir para ver o próprio lixo interno. Isso é intenso. É a travessia do deserto, né? Você precisa saber do que se livrar. O segundo gole é para receber instrução sobre como lidar com o que foi exposto. É o pedido de orientação. E o terceiro é para integrar o que foi revelado, para que o conhecimento não fique só na mente, mas se torne parte de você. Isso muda tudo. Não é uma oferenda passiva. É um exercício ativo de autoconsciência. E depois disso tudo, de um momento tão profundo, o texto recomenda algo bem pé no chão. Comer algo sólido, tipo pão, para se aterrar. Fundamental. A magia, nessa perspectiva, não é fuga da realidade, mas uma ferramenta para transformá-la. O aterramento garante que o que foi recebido no sutil possa ser aplicado aqui, no material. Sem isso, a experiência vira só devaneio. Ok, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. O manual não joga todo mundo no mesmo saco, né? Ele apresenta uma progressão, uma escada de técnicas. Para quem está começando, o que ele sugere? Para iniciantes, a fonte descreve uma invocação básica com libação. É tipo o primeiro aperto de mão. O praticante enche o cálice, faz a invocação e derrama uma parte do líquido, como um gesto de oferenda. É simples, direto e serve para estabelecer o primeiro contato. Para abrir a linha, digamos. Exato. É um ato de humildade, de dizer, eu estou aqui para ouvir. Certo, um gesto de respeito. E, depois do aperto de mão, como a conversa realmente começa? Como se passa do monólogo para o diálogo? Aí entramos na técnica intermediária, que eleva o cálice de um objeto de oferenda para uma ferramenta de adivinhação. O scrying. A ideia é usar a superfície escura do líquido como um ponto de foco para silenciar a mente. Como um espelho, então. Isso, quase como um teste de Rorschach líquido. A mente para de tagarelar e o subconsciente começa a projetar imagens, símbolos. O texto argumenta que a entidade direciona essas projeções, transformando o cálice num canal de comunicação visual. O praticante faz uma pergunta e lê a resposta na superfície. O diálogo agora é de mão dupla. De passivo para ativo. Isso é um salto em tanto. E para praticantes mais experientes, quando a conversa precisa ser mais séria. Para esses casos, a fonte detalha uma evocação avançada. Aqui a coisa fica mais formal, mais intensa, usa-se um triângulo de velas com o cálice no centro. Esse triângulo cria um espaço de manifestação focado, um palco para uma comunicação mais direta. E para que tipo de situação seria isso? Pedidos complexos, pactos simbólicos ou quando se busca uma instrução muito profunda sobre um tema, a postura do praticante muda de novo. Ele não é mais só um ouvinte, ele se torna um colaborador ativo, dialogando com a força que foi evocada ali. Essa abordagem escalonada é genial. Respeita a jornada de cada um, começa com respeito, evolui para o diálogo e culmina numa colaboração. Mostra que essa relação é construída, não é um caixa eletrônico espiritual. Exatamente. E isso nos leva a um ponto crucial que a fonte aborda: a continuidade. Não se trata de fazer um ritual uma vez e pronto. O texto inteiro é sobre construir um hábito, uma rotina, para ter um fluxo contínuo de orientação. Sugere, por exemplo, uma prática da lua negra. Alinhando os rituais com os ciclos lunares para trabalhar o subconsciente? Isso. Mas a vida é corrida, né? Manter uma rotina de rituais complexos toda semana parece difícil. Como o texto lida com a necessidade de consistência no mundo real? Ele é surpreendentemente flexível. O ideal, segundo o manual, seria um ritual semanal completo. Mas ele também abre portas para conexões mais breves.
Por exemplo, simplesmente beber um copo d'água que passou a noite sobre o sigilo de Azazel, consagrando com uma breve intenção pela manhã. Ah, então é uma forma de manter a linha aberta no dia a dia. Exatamente. E como alguém sabe se está progredindo, se a comunicação é real ou se é só imaginação? Se é o grande fantasma na sala, imagina. A fonte oferece a ferramenta mais importante para isso: um diário do cálice. E isso é a chave de tudo. Não é um diário de sentimentos, é um diário de laboratório. Você anota a data, a lua, sua pergunta, as imagens que surgiram e, o mais importante, o que aconteceu na sua vida nos dias seguintes. Para poder encontrar padrões. Isso. Você para de depender da memória subjetiva e começa a coletar dados. Toda vez que pergunto sobre carreira, vejo a imagem de uma chave. E no dia seguinte recebo um e-mail importante. É essa coleta de dados que transforma a prática de um ato de fé num estudo de caso pessoal. O método científico aplicado à magia. Faz todo sentido, mas tem um último ponto, uma advertência que o texto faz que eu acho crucial: o foco dos pedidos. Sim, e talvez seja o ponto mais importante de todos. A fonte é categórica. Os pedidos devem ser por instrução, por transformação pessoal, por clareza. Azazel é descrito como um mestre severo, um professor, não um servo ou um gênio da lâmpada. A relação é de aprendizado, então. É de aprendizado. O objetivo é aprender a forjar o próprio poder, não recebê-lo de graça. Ele te dará os projetos da ponte e as ferramentas, mas é você quem terá que construí-la. Certo, então para a gente amarrar tudo isso, a nossa análise do material nos mostrou que, primeiro, o cálice é muito mais que um copo, é uma extensão simbólica do praticante. Isso. Segundo, a exclusividade total é a chave para criar uma linha de comunicação clara e potente. Terceiro, as técnicas são progressivas, uma jornada que vai do respeito ao diálogo e à colaboração. E por fim, a prática só funciona com disciplina, consistência e, acima de tudo, com o foco em aprender e se transformar, não apenas em pedir favores. Perfeito. Exato. Se a gente conecta tudo, o que esse capítulo nos apresenta é uma estrutura fascinante, onde um objeto do dia a dia é metodicamente elevado a um instrumento sofisticado de autoconhecimento. O ritual, com seus passos, é a gramática dessa linguagem, mas a verdadeira prática, a verdadeira magia, não está só nos gestos. Está na atenção, na dedicação e principalmente na coragem de olhar o que é revelado no fundo do cálice e aplicar esse conhecimento proibido na própria vida. Perfeito. E essa exploração toda nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve. Se um simples cálice pode ser transformado em uma ferramenta tão potente através da intenção e do ritual, que outros objetos ou rotinas do nosso dia a dia poderiam ser elevados a uma prática sagrada com uma dedicação semelhante? No suor do ferreiro, o céu se traduz. Conhecer é arder, eis a minha cruz. No martelo a lei, no fogo a lição.